One Story 11. Jacó, Part 1. Foco em Gênesis 27, 35. Agora chegamos à história de Jacó. Assim como Abraão é frequentemente melhor compreendido junto com Isaac, Jacó é melhor compreendido em conexão com José. Se Abraão foi alguém que recebeu o chamado de Deus no meio da vida, e Isaac representa a vida de uma pessoa madura que cresceu na fé desde o ventre, então Jacó, embora também tenha nascido em uma família crente, nos mostra um tipo muito diferente de fé, o retrato de alguém criado na fé, mas ainda muito mundano. Jacó antes do chamado. Isaac se casou com 40 anos de idade, e tinha 60 quando Esaú e Jacó, os gêmeos, nasceram. Isaac orou a Deus porque Rebeca era estéril, e Deus respondeu sua oração. Rebeca concebeu, mas os filhos lutavam dentro do seu ventre. E naquele momento, Deus falou uma palavra impressionante. 2 nações estão em seu ventre, e 2 povos que se separarão desde as suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Antes mesmo de Jacó nascer, Deus já havia dito que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo Jacó. Isso mais uma vez nos mostra que a escolha de Deus não se baseia em critérios humanos, mas unicamente em sua vontade perfeita. Esaú vende o direito de primogenitura, Jacó o compra. Isaac amava Esaú porque gostava da carne da caça, mas Rebeca amava Jacó. Naquela época, caçar não era apenas para sobreviver. Frequentemente exigia ficar longe de casa por vários dias. Então, naturalmente, Rebeca amava mais a Jacó, que permanecia em casa e ajudava nas tarefas. Um dia, Esaú voltou da caça extremamente cansado e faminto, e pediu a Jacó um pouco do ensopado vermelho que ele havia feito. Mesmo sendo irmãos, e mesmo podendo simplesmente dividir a comida, Jacó viu uma oportunidade e disse: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Esaú, exausto e negligente, pensou consigo mesmo: "De que me serve o direito de primogenitura, se estou a ponto de morrer?" Então ele o entregou, e comeu o pão e o ensopado de lentilhas. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Naquela época, o direito de primogenitura vinha com privilégios e responsabilidades. O privilégio era receber porção dobrada da herança, e a responsabilidade era cuidar dos pais da casa. Mas Esaú vivia completamente guiado pelos seus próprios desejos. Com 40 anos, ele se casou com mulheres hititas, esposas pagãs, o que trouxe grande amargura a Isaac e Rebeca. Esaú era o tipo de pessoa que não precisava de um título para se sentir poderoso. Ele tinha força e liberdade para fazer o que quisesse. Por isso, para ele, o direito de primogenitura não tinha valor algum. Mas Jacó, mesmo que apenas em nome, desejava esse direito. Não apenas pelos privilégios e deveres, mas porque o direito de primogenitura também representava a bênção de Deus. Agora, Jacó ainda não havia se encontrado pessoalmente com Deus. Portanto, o método que usou foi errado. Mas, pelo menos, Jacó ainda desejava algo de Deus. É claro, assim como Jacó, também é um problema quando alguém só quer Deus para benefício próprio, sem buscar de fato o próprio Deus. Mas ainda pior é alguém como Esaú, que não tinha nenhum interesse em Deus e recusava-se a reconhecê-lo. A Bíblia diz que Esaú era profano e irreverente. A bênção de Isaac. Com o passar do tempo, e à medida que a visão de Isaac começou a enfraquecer, ele sentiu que o dia da sua morte estava se aproximando. Então, chamou Esaú, seu filho amado. Disse a ele que saísse para caçar, preparasse uma refeição saborosa, e então ele o abençoaria de todo o coração. Mas vamos fazer uma pausa aqui, porque é importante considerar a idade de Isaac nesse momento. Por quê? Porque, embora ele achasse que estava prestes a morrer, Isaac ainda viveria por cerca de 50 anos depois disso. Para entender isso, primeiro precisamos calcular a diferença de idade entre Jacó e José. Quando Jacó mais tarde se apresentou ao faraó no Egito, ele disse que tinha 130 anos. Naquele momento, José tinha 39 anos porque se tornou governador com 30 anos, e Jacó chegou ao Egito no 2º ano da fome, depois de 7 anos de fartura. Portanto, Jacó tinha 91 anos quando José nasceu. Agora,
Jacó decidiu deixar a casa de Labão logo após o nascimento de José, e ele havia morado lá por 20 anos. Se subtrairmos 20 de 91, descobrimos que Jacó tinha cerca de 71 anos quando deixou seus pais, Isaque e Rebeca. Isaque tinha 60 anos quando Jacó e Esaú nasceram. Então, quando Isaque disse, "Estou para morrer", e se preparava para abençoar Esaú, ele tinha aproximadamente 131 anos de idade. Mas ele só morreria com 180. Isso nos lembra de como a vida humana é incerta. Como diz Isaías 2:22. Deixem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro nas narinas. Que valor ele tem? Agora voltando à história. Rebeca, esposa de Isaque e mãe de Jacó, que amava mais a Jacó do que a Esaú, ouviu Isaque falando com Esaú. Então ela arquitetou um plano com Jacó para que ele recebesse a bênção destinada ao irmão mais velho. A princípio, Jacó hesitou, dizendo, "E se meu pai me apalpar? Parecerei zombar dele, e trarei sobre mim maldição, em vez de bênção." Mas Jacó, que já havia demonstrado desejo pelo direito de primogenitura, mesmo que ele não tivesse valor imediato, acabou aceitando participar do plano da mãe para receber a bênção. Jacó entrou na tenda de Isaque com a comida que sua mãe preparara, fingindo ser Esaú, e diante de seu pai e de Deus, Jacó contou uma série de mentiras. Quando Isaque perguntou, "Quem é você, meu filho?", Jacó respondeu, "Sou Esaú, seu primogênito." Mas Jacó não era nem primogênito, nem Esaú. Ele disse, "Fiz como o Senhor me pediu." Mas Isaque nunca havia dado instrução alguma a Jacó. Ele estava fingindo seguir as ordens destinadas a Esaú. Ele disse, "Por favor, coma da minha caça." Mas não era caça. Era carne de cabrito do rebanho, preparada por Rebeca. Percebendo que algo não estava certo, Isaque perguntou, "Como encontrou a caça tão depressa, meu filho?" E Jacó, agora pressionado, respondeu, "O Senhor, seu Deus, fez que assim acontecesse." Neste ponto, ele chegou ao ponto de mentir usando o nome de Deus. Isso nos mostra algo profundo sobre Jacó nessa fase. Ele ainda não conhecia a Deus. Ainda não havia experimentado o chamado de Deus. Por isso, tanto em suas palavras quanto em suas ações, Jacó não reconhecia nem orava a Deus. Seu objetivo era único: receber a bênção. Não importava o método, nem o custo, mesmo que fosse através do engano. Jacó queria aquilo que ele acreditava ser a bênção do mundo. A bênção de Isaque. Neste ponto, teria sido fácil para Isaque simplesmente abençoar Esaú, mas algo ainda não parecia certo para ele. Então Isaque disse, "Aproxime-se, meu filho, para que eu toque e saiba se você é realmente meu filho Esaú ou não." Agora lembre-se. Jacó já havia coberto suas mãos e pescoço com peles de cabrito. Então, quando Isaque o tocou, disse, "A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú." Mesmo assim, Isaque não estava totalmente convencido. Ele perguntou, diretamente, "Você é mesmo meu filho, Esaú?" Isaque tinha dúvidas. E, honestamente, a persistência de Jacó é espantosa. Se Jacó tivesse um pouco mais de consciência de Deus, ou qualquer temor do Senhor, ele poderia ter confessado naquele momento. Mas não, Jacó foi até o fim. E respondeu, "Sou eu." Uma vez que a mentira começa, é extremamente difícil parar no meio do caminho. No fim, Isaque abençoou Jacó, achando que estava abençoando Esaú. Para Jacó, isso parecia uma vitória. Ele finalmente havia recebido a bênção que tanto desejava. Provavelmente pensou, "Consegui. Alcancei o que queria." Mas aqui está o que precisamos entender. Primeiro, Isaque não abençoou realmente Jacó em seu coração. Mesmo tendo colocado as mãos sobre o corpo de Jacó, o filho que ele visualizava em sua mente era claramente Esaú. Segundo, mesmo que Jacó tenha recebido fisicamente a bênção, a fonte da verdadeira bênção não é Isaque, é Deus. Os seres humanos podem orar por bênçãos, mas somente Deus pode concedê-las. Isaque, o pai terreno, podia ser enganado, mas Deus viu tudo, ouviu tudo e sabia de tudo. Essa é a tragédia de Jacó, que ainda não havia encontrado Deus.
Essa é a tolice de quem busca a bênção sem conhecer aquele que a concede. E como sabemos que essa bênção não trouxe a verdadeira bênção de Deus? Basta observar as palavras de Isaac. Que povos os sirvam e nações se curvem diante de você. Seja senhor sobre seus irmãos, e que os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos os que o abençoarem. Mas Jacó não tinha irmãos, ele tinha um irmão, Esaú. Ele não tinha filhos de sua mãe. Havia apenas um filho de sua mãe. Essa bênção seria cumprida mais adiante por meio de José, que estava intimamente ligado a Jacó. Então, sim, Jacó recebeu a bênção do pai terreno, mas não recebeu a bênção do pai celestial. E por meio dessa suposta bênção, ele não conquistou o que desejava, ele gerou outra coisa: a fúria de Esaú. Esaú disse em seu coração: assim que meu pai morrer, matarei meu irmão Jacó. É isso o que acontece quando alguém recebe uma bênção humana, sem ter uma vida preparada para receber a bênção de Deus. Esse é o pecado da humanidade: acreditar que basta receber uma palavra de bênção de alguém, e tudo correrá bem, independentemente do estado do coração. Esaú esperou o pai envelhecer e morrer para matar Jacó. Mas Deus, até mesmo por amor a Jacó, deu a Isaque mais 50 anos de vida. Rebeca, que não suportava a ideia de perder os 2 filhos no mesmo dia, enviou Jacó à casa de seu irmão Labão por um tempo, até que tudo se acalmasse. Ela pensou que seria apenas por alguns dias, mas por causa da bênção que Jacó tanto desejava, ele foi separado da mãe que tanto o amava para sempre. E ele não veria seu pai novamente por 20 anos. Rebeca, que havia iniciado esse plano trágico para garantir a bênção, desaparece da narrativa bíblica a partir desse ponto. Porque a bênção de Deus nunca é assim. A Bíblia diz: a bênção do Senhor traz riqueza, e nenhum esforço doloroso a acompanha. Jacó, aquele que é chamado. Depois de receber a bênção de seu pai Isaque, Jacó se tornou um fugitivo. Fugiu de Berseba e partiu em direção a Arã, terra de seu tio Labão. E certa noite, ao pôr do sol, quando Jacó se deitou para descansar, Deus veio a ele em um sonho e falou com ele. Eis o que Deus disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra sobre a qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não cumprir tudo o que lhe prometi. Essa promessa de Deus a Jacó contém 4 pontos centrais. Primeiro, assim como Deus foi o Deus de Abraão e de Isaque, agora ele seria também o Deus de Jacó. Segundo, Deus prometeu que os descendentes de Jacó se espalhariam em todas as direções. E assim como vimos na história de Abraão, isso não diz respeito apenas à expansão física, mas a uma descendência espiritual. Uma promessa que aponta para o crescimento do povo de Deus por meio da fé. Terceiro, Deus declarou que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de Jacó e de sua descendência. Essa bênção também é a bênção da vida eterna por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho. E quarto, Deus prometeu guardar Jacó onde quer que fosse e trazê-lo de volta àquela terra. Não porque Jacó fosse especial ou mais digno, mas porque o plano redentor que começou com Abraão continuou com Isaque e agora precisava passar por Jacó, até ser cumprido no Messias, nascido da tribo de Judá. Deus realizaria isso, não pelo esforço humano, mas pelo seu próprio zelo. E até que todas as suas promessas se cumprissem, ele jamais deixaria Jacó. Diante desse sonho, Jacó fez um voto: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, e me der comida para comer e roupa para vestir, de modo que eu volte em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Sejamos sinceros, esse voto de Jacó não é exatamente um exemplo de fé madura. Em termos simples, ele diz: se Deus me alimentar, me vestir e me guardar,
então eu o reconhecerei como meu Deus. Essa é a oração clássica, centrada em si mesmo, reflexo da tolice da humanidade caída, um pensamento moldado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Em vez de se render a Deus como servo ou como filho, Jacó se coloca no trono e trata Deus como servo, alguém que precisa servi-lo primeiro. Sim, Jacó havia recebido o chamado de Deus, mas ainda não havia colocado Deus no centro da sua vida. Jacó, um filho de Deus em identidade, mas ainda vivendo como pecador. Diferente de Abraão, tanto Isaque quanto Jacó nasceram na fé. Foram criados no conhecimento de Deus desde o ventre, o que hoje chamaríamos de crentes de segunda geração. Assim, quando Jacó fez seu voto em Betel, ele já estava respondendo ao chamado de Deus. Mas mesmo assim, ainda não vemos uma transformação radical em sua vida. Ainda assim, a ajuda de Deus, a proteção de Deus e a direção de Deus jamais o abandonaram. Assim como o povo de Israel no deserto, mesmo reclamando e murmurando constantemente, a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastaram deles. Da mesma forma, Deus permaneceu fiel ao lado de Jacó. Como 7 anos que pareciam apenas alguns dias. Depois de muitos altos e baixos, Jacó finalmente encontra seu tio Labão e se apaixona por Raquel, a filha mais nova de Labão. O amor entre eles era tão profundo que os 7 anos que Jacó concordou em trabalhar por ela pareciam apenas alguns dias. Mas aqui, começamos a nos sentir confusos. Esse é o mesmo Jacó que enganou seu irmão Esaú para tomar o direito de primogenitura, que enganou seu pai Isaque para receber a bênção, e que até mentiu usando o nome de Deus. E, mesmo assim, tudo parece estar dando certo para ele. Foi sua primeira viagem, e com a ajuda de guias, chegou em segurança, sem perigos, sem atrasos. Encontrou a mulher que amava e viveu um tempo que parecia um sonho. Parece injusto, mas sabemos, essa felicidade não é a recompensa de Deus. É uma oportunidade de arrependimento antes que venha uma disciplina maior. Jacó deveria ter confessado sua tolice diante de Deus e voltado para o seu lugar. Mas o ser humano dificilmente reconhece o peso do seu pecado, ou se arrepende de verdade, sem primeiro ser quebrado até o limite da morte. Por que me fizesse isso? Após 7 anos de alegria, Jacó cumpre seu acordo com Labão e se casa com Raquel. Passa a noite de núpcias com ela, mas ao amanhecer descobre que não era Raquel, mas sua irmã Leia. Jacó havia sido enganado pelo próprio tio, agora seu sogro. Labão havia usado esse plano para casar Leia, que era mais difícil de dar em casamento, possivelmente por causa de sua visão fraca. Jacó, agora preso à situação, torna-se também marido de Leia, sem desejar isso. Passa mais 7 dias e finalmente casa-se com Raquel. Agora Jacó tinha 2 esposas não por escolha própria. Jacó diz a Labão: "Por que me fizesse isso?" Mas já sabemos como Jacó tratou a Deus, ainda que ele mesmo não perceba isso agora. Esse tipo de grito desesperado, "Por que isso aconteceu comigo?", será repetido mais tarde pelos próprios filhos de Jacó. Deus começa a apertar sua mão sobre Jacó. A partir deste ponto, Deus começa a apertar a mão sobre Jacó, mas não para destruí-lo. É amor, um amor que deseja transformar o Jacó do mundo em o Jacó de Deus. Mas para Jacó, será um tempo de dor profunda. Primeiro, ele acaba com 2 esposas, mas a que ama Raquel é estéril, enquanto Leia dá à luz 4 filhos, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Para Raquel, ver isso acontecer é insuportável. E para Leia, que tem filhos mas nunca recebe o amor de Jacó, é igualmente amargo. A dor dela é evidente nos nomes que dá aos filhos. Entre essas 2 mulheres, Jacó não encontra paz nem descanso. Segundo, enquanto sua irmã tem 4 filhos, Raquel não consegue gerar nenhum. Então segue o padrão do mundo, assim como Sara havia feito antes. Entrega sua serva Bila a Jacó como substituta. Embora inicialmente resista, Jacó, como Adão, como Abraão, cede. Bila dá à luz 2 filhos, Dão e Naftali. Agora Jacó tem uma terceira mulher em sua casa. Então Leia, para não ficar atrás, entrega sua serva Zilpa a Jacó. E por meio dela,
Nascem mais 2 filhos, Gade e Aser. Agora Jacó tem 4 mulheres em sua casa. Mesmo que em seu coração ele ainda ame apenas Raquel, tem filhos com a irmã dela, e com 2 servas, mulheres que, embora servas, deram-lhe filhos diferente de Raquel. Dá para imaginar a tensão entre essas mulheres, e a competição silenciosa entre os 8 filhos. A vida de Jacó deve ter sido extremamente pesada. A essa altura, ele já deveria ter percebido o que estava acontecendo. Ainda não era tarde demais. Deus estava apertando a mão sobre ele. Mas a natureza humana, em pecado, quase sempre insiste até o fim. Por fim, Leia, que havia parado de gerar, dá à luz novamente, mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, e uma filha, Diná. Somente depois de tudo isso, depois dessa longa e exaustiva batalha de ter mais filhos para conquistar o amor de Jacó, é que Deus finalmente abre o ventre de Raquel. Ela dá à luz um filho, José. Agora, depois de 7 anos de alegria e 13 anos de guerra emocional e espiritual, Jacó finalmente diz a Labão: "Deixe-me voltar para casa." Mas Labão, que já havia prendido Jacó a si por meio das filhas e havia se acostumado com seu trabalho árduo e sua integridade, não queria deixá-lo partir com facilidade. Deus havia chamado Jacó. Mas mesmo depois de receber esse chamado, Jacó continuava vivendo com ele mesmo no centro, fazendo o que fosse necessário, como fosse possível, para garantir as bênçãos deste mundo para si. Mas Deus não o deixaria assim. Te estraria Jacó de volta. De volta a Betel, o lugar onde ele o havia chamado pela primeira vez. Sim, Deus levantaria Jacó novamente, e o traria de volta àquele lugar sagrado. Ele não descansaria até que Jacó estivesse novamente no exato lugar onde Deus havia falado com ele. O próprio Deus o traria de volta. E Deus não descansaria até que Jacó estivesse exatamente onde devia estar. O zelo de Deus revelado na vida de Jacó, e a história de Jacó, que retorna do mundo para Deus, por meio desse zelo do Senhor continua.